Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Pedro Marques mais uma vez. Estamos aqui para continuar nossa aula. Nessa aula, a gente está falando do módulo 1 ainda, os fundamentos em geotecnologias, e vamos falar sobre os produtos cartográficos relacionados aos raster, as imagens. Aqui temos o primeiro exemplo, que é o mosaico. O mosaico é um conjunto de fotos de uma determinada área, recortadas e montadas de forma técnica e artisticamente, de forma a dar a impressão de que todo o conjunto é uma única fotografia. Podem ser classificados em controlado, não controlado e semi-controlado. O mosaico ele é muito utilizado para representar porções grandes de terra. Imagino aí que essa parte da imagem e da ilustração, essa parte circulada de amarelo, seja tudo uma gleba a ser mapeada, Então, temos aí que uma imagem só não representa toda a gleba. Então, para isso, a gente tem que fazer a união dessas imagens a fim de que possamos, representar a gleba inteira. Então, nesse caso, usa-se um mosaico. O mosaico, ele pode ser, como citado no texto, controlado, não controlado e semi-controlado. Um mosaico controlado é aquele que conta com pontos de controle no solo é, que, que as aeronaves consigam identificar. Então, você faz uma marcação de alguma forma lá que você consiga identificar, normalmente em cor branca, que se fácil se destaca na vegetação, e você adquire a posição através de um receptor GNSS dessa marcação. Aí você espalha esses pontos de controle por toda a sua gleba. Aí, conforme for terminando o trabalho, você tem a posição de cada um deles. E, por fim, esses pontos, essa posição desses pontos, serão usados para realizar, a união das imagens. O mosaico não controlado, ele utiliza esse princípio também de pontos homólogos nas duas imagens para ser feita a montagem, porém ele não utiliza de receptores GNSS para determinar a posição dos objetos. No não controlado, é utilizado feições do próprio terreno. Por exemplo, o canto de uma casa, ou alguma esquina, uma faixa de pedestre que esteja lá, ou uma pedra, alguma coisa que a aeronave identifique. Nesse tipo de montagem de mosaico não controlado é feito dessa forma. O semi-controlado, ele utiliza um pouco do controlado e do não controlado. Utiliza alguns pontos no qual você faz a marcação no solo e determina suas posições através do receptor GNSS, e também utiliza pontos do próprio ambiente que possa ser identificado. Numa escala de precisão, o controlado é o mais preciso deles. O não controlado é o menos preciso e o semi-controlado é feita a união entre eles. Então, no semi-controlado, eu tenho uma precisão menor do que o controlado e maior do que o não controlado. Em seguida, temos a fotocarta. A fotocarta nada mais é do que um mosaico controlado sobre o qual é realizado um tratamento cartográfico. O que seria o tratamento cartográfico? Seria nada mais nada menos do que informações como legenda, é informado ali nomes de rios, nomes de cidades. Como vocês podem perceber aqui, nessa imagem, há uma malha cartográfica aqui, indicando a coordenada de cada um dos pontos aqui. Eu consigo ter também destaque no relevo. Então, esse é o tratamento cartográfico. É um mosaico no qual você insere elementos cartográficos. Em seguida, temos aqui também as ortofotos. As ortofotos consistem em uma imagem aérea digital ou digitalizada, que é posteriormente corrigida completamente de todas as distorções que podem ocorrer na imagem original, tais como a não verticalidade da aeronave, distorção radial devido às lentes da câmera e desvio posicional do terreno devido à topografia do mesmo. Então, nesse tipo de trabalho, é corrigido, a imagem é corrigida desses vários fatores. Fatores como, por exemplo,
Eu estou realizando um voo com a minha aeronave e ela recebe uma rajada de vento. Há uma movimentação da aeronave devido a essa rajada de vento. Então, nesse tipo de trabalho, isso é corrigido, essa movimentação da aeronave. É corrigido também com relação à topografia do solo, do relevo lá, que pode interferir na minha qualidade da imagem. O tipo de lente que eu utilizo tem seus parâmetros próprios que acarretam erros. Então, esse tipo de trabalho corrige todo esse conjunto de erros, garantindo assim, né, uma boa precisão. Esse tipo de trabalho, as ortofotos, podem ser chamadas também de fotomapas. Por quê? Porque eu posso realizar medidas sobre elas, medidas com precisão. Devido a isso, esse tipo de trabalho tem ganhado espaço no mercado ultimamente. Por quê? Porque ele diminui o trabalho do operador, porque se não fosse realizado por ortofotos, eu teria que ir a campo, estar realizando o mapeamento de toda a área. E isso demanda tempo, e tempo demanda um custo maior, né? Então, esse tipo de trabalho tem se tornado bastante utilizado por causa disso. E também, né, como por causa dos drones hoje em dia, eu consigo aí de forma talvez mais barata estar realizando esse tipo de trabalho. Porque quando pensamos, né, nos anos 70, quando esse tipo de técnica foi criado, lá não compensava-se utilizar muitas ortofotos, porque não existiam os drones, então eu teria que fazer esse levantamento com aviões. Não existia, né, softwares de processamento rápidos, né, e bons como tem hoje. E além disso, as câmeras eram caras, difíceis de ser encontrado. Era difícil ter uma empresa também que realizava esse tipo de serviço. Então, naquela época, não era viável. Então, por isso que esse tipo de técnica vem crescendo só agora no Brasil, porque há, né, uma popularização do tipo de trabalho e também é a grande facilidade, né? Você não precisa ir a campo para estar realizando esse levantamento. Basta você colocar um drone voando, depois realizar os processamentos de forma correta, você tem um bom trabalho. Esse tipo de trabalho, ele é muito utilizado no cadastro técnico, onde eu preciso, né, identificar as minhas edificações, a localização de cada uma delas. Esse tipo de trabalho também pode ser utilizado para projetos de esgoto, onde que eu posso passar com a parte do esgoto, ali, as manilhas e tudo mais. Onde também eu posso estar pensando em gasoduto, onde eu posso estar passando um gasoduto, um oleoduto e essas diversas outras aplicações aí. Seguindo aqui, temos as ortofotocartas. As ortofotocartas é uma ortofotografia complementada com toponímia, símbolos, quadrículas, com ou sem legendas, podendo conter informações altimétricas. Então, a ortofotocarta, como no nome diz carta, ela recebe um tratamento também cartográfico. Então, nela tem uma malha de coordenadas, tem também identificação do nome de rios, nome de cidades, bairros e assim por diante. A ortofoto é uma fotografia ou uma imagem, quando apresentada na forma digital, que representa as feições projetadas ortogonalmente com uma escala constante corrigida do deslocamento devido ao relevo e da inclinação da câmera, sendo por isso geometricamente equivalente a uma carta. Então, nesse tipo de, de trabalho, pega-se lá, né, a questão da ortofoto também. Nesse tipo de situação, eu tenho uma escala global para tudo. Então, em qualquer local que eu realizar uma medida aqui, a escala vai ser constante. Eu não tenho desvio ou erro relacionado ao relevo ou à rotação da minha aeronave. Então, é uma saída muito boa para quando pretende-se, né, mapear grandes extensões e com um maior número de detalhes, eu utilizar esse tipo de trabalho. A ortofotocarta pode ser realizadas medidas semelhantes que são feitas sobre o mapa. Então, eu consigo
determinar medidas com bastante precisão nesse tipo de imagem. Então, daí, né, surgem-se várias outras aplicações, como já foi citado. Temos aqui também a ortofotomapa, que consiste numa nova imagem resultante da fusão de todas as ortofotos necessárias ao preenchimento de toda a área de estudo. O produto cartográfico ortofotomapa insere ainda mais ganhos em sua produção, é mais célebre e envolve menos custos, comparativamente à cartografia vetorial, dita tradicional, possibilitando assim uma atualização dos espaços temporais mais curtos, certo? Então, nesse tipo de trabalho, essa ortofotomapa, ela agrega, né, vários tipos de trabalhos. Então, eu tenho diversas ortofotos de um mesmo objeto, por exemplo, desse prédio aí, que está representado na imagem, e eu realizo a união dessas imagens, mesmo que as fotos estejam representando o mesmo local, eu utilizo delas para compor melhor aquele objeto. Então, por isso que nesse tipo de trabalho eu tenho uma composição mais fidedigna, digamos assim, dos objetos. E mesmo assim, esse tipo de trabalho ele envolve um custo menor comparado à cartografia tradicional, né? No qual você tem que desenhar manualmente ou ir lá com um receptor GNSS e coletar os dados. Ele é mais rápido, então eu consigo produzir mais em menos tempo com esse tipo de técnica. E também, como ele é mais rápido e mais barato, eu consigo estar atualizando com mais frequência os dados cadastrais daquele local. Em seguida, temos o fotoíndice. O fotoíndice é uma montagem por sobreposição das fotografias. Geralmente, é utilizado em uma escala mais reduzida. Esse tipo de trabalho, que é o fotoíndice, ele era mais comumente utilizado lá nos primórdios da aerofotogrametria, quando eu tinha lá, né, os aviões que realizavam os voos. Então, hoje em dia, que não é muito utilizado tanto assim o fotoíndice. Por quê? Porque hoje em dia eu já tenho softwares, né, que possibilitam gerar essa fotoíndice de forma meio que automática. Quando você descarrega as informações do seu drone no software, eu acredito, né, que já tenha lá uma função onde você clique lá e já gera o fotoíndice para você. Esse fotoíndice é muito utilizado quando se pretende analisar a qualidade das imagens que o meu voo gerou. Então eu posso olhar, analisar cada uma das imagens de forma individual a fim de avaliar, ó, essa imagem tal ficou boa, ah não, a outra imagem ficou ruim. Com isso, eu consigo aí avaliar a qualidade do meu voo. Por fim, temos aqui a carta imagem. A carta imagem é uma imagem referenciada a partir de pontos identificáveis e com coordenadas conhecidas sobrepostas por retículo da projeção, podendo conter simbologia e toponímia. Então, notem aqui nesses exemplos. Eu tenho uma imagem de uma determinada área. Aqui eu tenho identificação de cidades e aqui também dos meus limites que eu estou trabalhando. Temos aqui uma legenda. Temos aqui também nessa parte de baixo aqui algumas, né, informações, como o sistema de projeção que está projetado essa imagem, qual satélite que eu obtive essa imagem, qual sensor que foi utilizado, qual minha composição colorida que foi utilizado. Temos também aqui a identificação do norte, a identificação de uma escala gráfica e a escala numérica também. Aqui temos, percebe-se, né, uma malha de coordenadas em volta da imagem. Então essa é a carta imagem. A carta imagem normalmente é gerada através de satélites, correto? Então foi isso, pessoal, a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.